Muitas famílias, literalmente, têm vivido tensões, têm vivido problemas, discórdias, uma série de dificuldades, pela incapacidade dos seus membros em gerenciarem os conflitos que têm assolado a sua família. Quando falamos de conflitos, nós entendemos que eles podem ser diversos: brigas, rixas, tensões, uma série de coisas que infelizmente têm assolado os lares e levado muitas famílias de mal a pior. Pastor, qual é a fonte dos conflitos? Por que as famílias entram em conflitos? Por que existe tanta briga? Por que existe tanta discórdia? Por que existe tanta tensão dentro dos lares? Eu aprendi que a fonte de todos os conflitos, elas têm a ver com o desequilíbrio dos membros desta família e a falta de respeito com os outros membros. Então, quando você vive em uma família ao qual existem pessoas desequilibradas e existem pessoas que não conseguem respeitar as diferenças e respeitar os outros, é isto que literalmente é a fonte de todos os conflitos familiares. E esses conflitos têm, como eu já disse aqui, levado as famílias de mal a pior. Muitos pais, às vezes, chegam até a mim e fazem reclamações dos seus filhos. Ah, mas meus filhos são assim, minha filha é assim, meu filho é assado. E ontem nós meditamos em uma mensagem, que é esta que eu estou trazendo aqui de uma forma bem reduzida para vocês, e eu tentei explicar ao povo da igreja o porquê que muitas das vezes os nossos filhos são como eles são. E eu expliquei para eles que a falta de capacidade de gerenciar os conflitos é que tem levado as nossas famílias de mal a pior. E eu vou te explicar de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, para que você entenda literalmente o que Deus quer falar a você. Quando você vive em família, nós entendemos, é óbvio, existe ali um casal, um pai e uma mãe, e ali os seus filhos. Você precisa entender, tá bom? Isso aqui é importante eu pontuar para você. Família é considerada aquelas pessoas que moram na sua casa. Um exemplo, eu sou casado com a minha esposa e eu sou pai de 3 filhos. Eles são a minha família. Pastor, e sua mãe, seu irmão, seu tio, sua tia, seu primo, eles são meus parentes, tá? São meus parentes. São pessoas que não entram aqui nessa história. Eu não posso comandar o que minha mãe faz, o que o meu irmão faz, o que os meus primos fazem. Eu não posso opinar na vida deles. Eles têm a família deles. Então eu só posso gerenciar a minha família. Eu, esposa e os 3 filhos que habitam comigo, tá bom? Então é importante que você entenda isso antes de você querer generalizar todos como sua família. Não são. São seus parentes, tá bom? E isto é bíblico. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a uma só mulher e ali formarão uma família com os seus filhos. Vamos avançar em cima disso aí. Todo conflito mal gerenciado, ele leva os casais a brigarem. E quando um casal entra em um processo de briga, automaticamente, após a briga, vem o afastamento, e após o afastamento, literalmente, este casal começa a fracassar em várias áreas do seu relacionamento. Casais, quando não sabem gerenciar as suas brigas, eles se afastam, e se afastando, eles não têm capacidade de um diálogo sadio para poder solucionar problemas financeiros, problemas de criação dos filhos, problemas do trabalho e entre problemas diversos que toda família e que toda pessoa enfrenta. Então, nós precisamos entender o quê? Que toda família, quando ela não sabe gerenciar os seus conflitos, os males começam a afetar os casais. Quando os casais são afetados, literalmente, isso cai em cima dos filhos. Por quê, pastor? Porque todo casal que briga demais, que se afasta, todo casal que começa a fracassar no seu relacionamento conjugal, os filhos, querendo ou não, eles sofrem uma instabilidade emocional quando eles veem que os seus pais estão assim. Se você tem filhos em casa, eu já passei por isso, tá? Em momentos difíceis do meu casamento, tenho 25 anos de casado, mas já passei por muitas crises do meu casamento. E sempre quando eu tinha algum problema com a minha esposa, que era mal administrado, meus filhos sentiam. Eles iam para dentro do quartinho deles, quando eles eram crianças,
né? E ficavam ali dentro, ficavam chorando. Teve um tempo que as minhas filhas chegavam para mim e falavam assim: pai, você está brigando com a minha mãe? Mãe, você está brigando com meu pai? Então as crianças, elas literalmente sentem, tá? E quando as crianças sentem, isto gera nelas uma instabilidade emocional. Por quê? Porque nenhuma criança gosta de ver os seus pais brigando. Quando seus pais não estão bem, isto gera nas crianças o quê? Uma fuga. Essas crianças, os jovens, os adolescentes, eles procuram uma outra opção por causa das brigas que existem no relacionamento entre pai e mãe. É por isso que você vê muitos jovens hoje em dia que estão enfurnados na internet, jovens que entram no seu quarto e não têm um diálogo sadio com a sua mãe, com seu pai, jovens que procuram às vezes passar uma madrugada inteira no meio da rua, num baile, numa festa. Ele vai perdendo o respeito, ele vai perdendo aquela capacidade de se relacionar bem com seu pai e sua mãe. Ele procura uma fuga. Por quê? Porque ele já está instável emocionalmente. Aquela instabilidade leva ele a procurar uma fuga, uma outra opção, para que ele não veja aquilo que está acontecendo na sua casa. E quando ele busca esta fuga, aí acontece uma série de situações que têm acontecido hoje em dia com a nossa juventude. Os nossos jovens têm entrado nas drogas, nossos jovens têm entrado na depressão, nossos jovens têm optado por uma sexualidade diferente, nossos jovens têm filhos de maneira precoce. Você analisa, tem meninas hoje em dia de 12, 13, 14, 15 anos que já estão dando à luz a outras crianças. Então, tudo isso tem acontecido por quê? Por uma falta de gerenciamento dos conflitos entre o pai e a mãe. Começa lá, com o casal, tá? Então, não entenda mal o que eu estou lhe dizendo. Seus filhos, eles são o resultado daquilo que eles veem você fazendo. Eu não quero dizer que todo filho de crente vai ser crente, que todo filho de advogado vai ser advogado. Não. Mas quando eu digo de caráter, de personalidade, da maneira como eles lidam com a vida, eles são o resultado daquilo que você como mãe, você como pai, influenciou a vida deles. Se você for um pai e uma mãe desequilibrada, seus filhos vão ser instáveis emocionalmente, seus filhos vão procurar uma fuga e seus filhos vão optar por outras coisas que aparentemente no mundo parecem boas, mas que levam à perdição. Então, eu estou usando aqui quase 9 minutos desse vídeo para poder dizer uma série de consequências que existem dentro de um lar por causa dos conflitos mal administrados. Aí vem o propósito deste vídeo. Pastor, como é que eu consigo solucionar estes conflitos? Como é que eu resolvo esses problemas? Como é que eu consigo gerenciar essa tensão, essa briga, esse afastamento, tudo isso que tem acontecido na minha casa? Eu vou te dar 5 passos aqui, bem objetivos, para você entender como você consegue gerenciar estes conflitos. Primeiro, você precisa acordar para a realidade. Você precisa entender, literalmente, tudo o que está acontecendo na sua vida. Se você está assistindo esse vídeo, não é à toa. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está procurando uma solução para a sua vida. Então você tem que entender que você é a primeira pessoa que precisa acordar para tudo isso que está acontecendo. Seja você marido, seja você a esposa, principalmente, você tem que acordar diante dessa situação. Para de culpar o seu cônjuge, para de culpar a sua esposa, para de culpar o seu marido, para de culpar os seus filhos. Calma, entenda que você não pode mudar a vida de ninguém. Você só pode mudar a sua vida. Então acorde para a sua realidade. O que eu, como marido, posso fazer? O que você, como esposa, pode fazer para poder gerenciar melhor esses conflitos? Então, o primeiro passo é você acordar para a realidade. Segundo passo que eu lhe dou aqui é você buscar conhecimento. É importante que você busque conhecimento. É importante que você leia, é importante que você estude, é importante que você assista um vídeo como esse ou outro vídeo parecido como esse, que você busque conhecimento de como lidar com isso, tá? Eu só estou falando para você aqui por quê? Porque eu tenho lido, eu tenho buscado, eu tenho procurado maneiras de gerenciar conflitos que sempre surgem em família e ajudar outras famílias a também gerenciarem esses conflitos. Então você tem que buscar conhecimento. Não é você, com todo respeito, por favor, com todo respeito, não é você ir para a igreja atrás de uma revelação, atrás de uma profecia, atrás do que o bispo vai dizer, do que a pastora vai dizer. Para com isso. Para com isso, busque o que é certo, busque o que é correto, busque conhecimento, busque aprender sobre o assunto do jeito certo. E a maneira mais correta de você buscar conhecimento é ouvindo e lendo a palavra do Senhor.
Então, caia na realidade, busque conhecimento. Terceiro, aprenda a fazer o que precisa ser feito. Como assim, pastor? Você vai entender o que eu quero dizer. Fazer o que precisa ser feito é fundamental. Quando você busca conhecimento, não adianta você ficar no campo da teoria. Você precisa passar do campo da teoria para o campo da prática. Tá dando para você entender? Não adianta você aprender sobre alguma coisa se você não fizer aquilo. Não adianta você ter a teoria, o passo a passo do que seguir, de como fazer, 5 passos, como eu estou lhe dando aqui, se você não colocar aquilo em prática. Vou dar exemplos. Não adianta eu querer emagrecer se eu não aprender a fazer dieta, a fazer exercício físico. Não adianta eu querer ter uma boa condição financeira se eu não aprender, se eu não me mobilizar a aprender a economizar. Então, toda ação produz uma reação. Então, você precisa fazer aquilo que precisa ser feito, por mais doloroso que seja, por mais complicado que seja, para gerir os conflitos, você precisa fazer o que precisa ser feito. Pastor, o que eu preciso ser feito? Aí vem o quarto passo. O quarto passo é você inverter o processo. Pastor, como assim? Eu vou lhe ensinar. Inverter o processo. O que levou a sua família a viver no meio de tantos conflitos como vocês estão enfrentando? Olha a fonte dos conflitos. Eu disse para você que é a falta de respeito e que é o desequilíbrio emocional. Inverta o processo. Procure ser uma pessoa mais equilibrada. Procure ser uma pessoa mais respeitosa. Procure brigar menos. Procure se aproximar mais das pessoas que estão na sua casa. Procure fazer diferente. Se você está vendo que está fracassando, está indo pelo caminho errado, faça tudo diferente. Porque quando você cai em si, quando você busca o conhecimento, quando você entende que precisa fazer o que é necessário e quando você inverte o processo, literalmente as coisas começam a mudar na sua casa, na sua vida e na sua família. E em quinto lugar, porque o vídeo já está longo, é você, de maneira incondicional, creia no agir de Deus. Você precisa crer e acreditar que você está fazendo a sua parte do jeito certo, do jeito correto, da maneira que precisa ser feito, e você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Tá entendendo? Deus não vai gerir nenhum conflito na nossa família, na nossa casa, se você não fizer a sua parte. Deus, diz a Bíblia Sagrada, que o nosso Deus não é Deus de confusão. Deus não trabalha no meio da confusão. Deus não trabalha no meio da bagunça. Deus quer que primeiro você acalme tua mente, teu coração, arrume a tua casa, faça o que precisa ser feito e aí sim ele vai agir e fazer aquilo que você não tem a capacidade para poder fazer. Seguindo esses passos que eu estou colocando aqui do lado no vídeo para você, o passo a passo, verdadeiramente a sua casa vai ser abençoada, você vai gerir melhor esses conflitos e verdadeiramente a sua família, que estava no caminho do fracasso, vai entrar no caminho da restauração para a glória e honra do nosso Deus. Tá bom? Estamos chegando aqui a 15 minutos de vídeo, mas é um conteúdo importante para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e eu espero em Deus poder ter lhe ajudado. E se você achar que verdadeiramente foi ajudado com este vídeo, ajude outras pessoas, curta ele, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, pois sempre estamos trazendo uma mensagem nova para o seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência, um cheiro no seu coração e até o próximo. Tchau, tchau.